Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e eu estou muito bem. E para esse vídeo eu vou começar com vocês o vlog de Metamorfose de Franz Kafka. Bom, esse livro aqui, essa edição que eu tenho, como vocês sabem, é uma edição bilíngue, mas para esse vlog eu vou ler a versão em português, tá bom? Então essa é a capa da parte em português e aí a gente tem a parte em inglês, ok? Bom, para começo, contar para vocês o que eu entendi que esse livro vai tratar. Basicamente, eu sei que um personagem, o personagem principal no caso, vai acordar e vai perceber que ele é um inseto gigantesco, né? E aí vai começar a adaptação dele, né, esse processo da adaptação dele e da família dele se adaptando também a esse novo momento, a essa coisa que é diferente agora. Então eu vou ler para vocês um comentário, né, tem um comentário aqui na orelha, esse aqui de cima eu vou ler para vocês. Vou ler sem óculos. A Metamorfose é a mais célebre novela de Franz Kafka e uma das mais importantes de toda a história da literatura. Sem a menor cerimônia, o texto coloca o leitor diante de um caixeiro viajante, o famoso Gregor Samsa, transformado em inseto monstruoso. A partir daí, a história é narrada com um realismo inesperado que associa o inverossímil e o senso de humor ao que é trágico, grotesco e cruel na condição humana. Tudo no estilo transparente e perfeito desse mestre inconfundível da ficção universal. Ok. Então, sem muita enrolação, vou começar aqui a leitura desse livro e depois eu venho comentar um pouco dele com vocês.
Oi de novo, pessoal, tudo bem? Sequência aqui desse vlog de leitura de A Metamorfose de Franz Kafka. Bom, hoje é dia 22 de maio de 2023, segunda-feira. Agora são 8h05 da noite e eu vim falar um pouquinho mais com vocês sobre esse livro aqui. Eu não posso dizer muito bem, assim, se tô gostando da leitura. Acho interessante, né? Tô lendo devagar, tô lendo com calma, com tranquilidade, sem estresse. Vamos lá, então, vamos falar um pouco desse livro. Basicamente, o que aconteceu até agora foi que, bom, logo no começo, logo de cara, o Samsa, acho que é assim que fala o nome dele, o Gregor Samsa, ele acordou e ele é um inseto, né? Basicamente, ele tá meio que aprendendo a lidar com esse novo momento da vida dele. Eu acho meio louco, porque assim, me colocando no lugar do personagem. Deixa eu deixar esse livro aqui no cantinho. Se eu acordasse do nada e percebesse que eu sou um inseto, eu não teria reagido da forma que ele reagiu. Ele simplesmente levantou, quer dizer, tentou levantar, né? No primeiro momento, custou a ele levantar. Basicamente, voltando à reação dele quando ele percebe que ele é um inseto, ele tenta se levantar, né? Sair da cama, e é uma coisa extremamente difícil, porque é como se ele fosse uma barata gigante, tamanho normal de um homem, uma barata. Então ele tem que levantar e ele não consegue, porque ele tem aquelas várias patinhas se mexendo ali desordenadamente, e a voz dele sai como se fosse um zumbido, sabe? Um guincho. Guincho, não sei se é essa palavra, acho que não. Mas sai como um zumbido, como se tivesse um som meio animalesco e um som de inseto mesmo, sabe? Um zumbido mesmo. Então, às vezes ele não é compreendido quando ele fala, né? Tanto que o chefe, não é chefe dele, o gerente de onde ele trabalha, vai até a casa dele e aí, tipo, ele vai explicar que ele vai levantar da cama, ele vai trabalhar assim. Ele fala, pode deixar que eu vou. Só que, como sai esse zumbido, ele não é compreendido, né? Então as pessoas, ao que parece, não conseguem compreender o que ele fala. Então ele tem esse problema da comunicação, né? E ele simplesmente reage como se fosse vida normal. E vamos lá, assim que eu me transformar de volta em um ser humano, eu sigo a minha vida, e mesmo agora eu consigo fazer as coisas. Na mente dele era assim, sabe? E eu fico pensando que, assim, se fosse eu, gente, eu ia estar maluca. Eu estaria desesperada, com certeza, sabe? Eu estaria pensando, tipo, como assim eu virei um inseto, gente? Que coisa mais louca, aleatória, que nada a ver, sabe? E ele não reage assim, sabe? É como se pra ele tá tudo bem, vida que segue, e é isso, é simplesmente isso, sabe? Mas assim, minhas impressões por enquanto, o livro é muito legal e eu sei que ele vai trazer algumas reflexões que talvez no final eu comente com vocês. Talvez não, porque assim, por mais que esse livro seja bem antigo, né, é um livro publicado faz muito tempo, depois eu falo certinho o ano de publicação dele pra vocês. Sendo um livro antigo, eu não acredito muito que haja spoiler dele, né? Não tem como dizer que eu vou dizer um spoiler desse livro, porque, gente, passou de 70 anos de publicação, não tem mais spoiler, eu penso assim, né?
Mas, assim, para quem quer ler e ter uma experiência mais, como eu posso dizer, mais própria mesmo, sem muita interferência de pontos de vista de outras pessoas, sabe, que nem tá pesquisando, inclusive, sobre esse livro, veio aqui porque justamente eu não gosto de usar spoiler, né, de falar spoiler dos livros que eu leio, então nem nos vlogs eu uso spoiler, às vezes quando eu falo spoiler do livro, não é do livro que eu tô resenhando, sempre é tipo do livro anterior, se eu tô lendo uma série, eu sempre aviso também quando eu vou dar spoiler do livro anterior, né. Então eu vou tentar não trazer spoiler pra vocês, tá bom? Mas assim, até agora foi isso. Ele abriu a porta do quarto e a família dele viu ele como ele está. E a mãe dele meio que estava em choque, o pai dele também, sabe? E o gerente dele saiu de fininho, assim, tipo, meu Deus, deixa eu sair daqui antes que salve pra mim. Mas, bom, eu tô gostando desse livro, posso dizer que tô gostando desse livro. Vou ler mais um pouquinho. E amanhã, acredito que amanhã, eu volte para comentar um pouco mais com vocês. Espero terminar esse livro amanhã, né? Porque afinal ele é bem pequenininho. Só que semana de trabalho eu não sei se eu vou conseguir seguir essa leitura tranquilo assim, né? No meio da semana, hoje é segunda-feira, quer dizer, amanhã é terça-feira. Então, eu não sei. Não, acho que amanhã eu não volto pra falar com vocês. Amanhã vai ficar difícil voltar. Mas a gente vai seguindo, então, essa. Eu vou ler um pouquinho agora, vou seguir essa leitura. E no final do livro eu volto pra comentar com vocês. Acho que fica melhor assim, tá? Vou ficando por aqui então e até já.
Olá pessoal, acabei de ler esse livro aqui, eu nem quis mudar o ângulo da câmera, não quis ficar de pé, mostrar o cenário dos livros aqui em cima em si, porque eu quero ter uma conversa mais intimista com vocês. Bom, como eu já disse, terminei de ler a Metamorfose e, gente, esse livro é bom de tantas formas, é incrível, é incrível. Não é à toa que ele é um clássico. A forma como ele lida com as situações que ele propõe é simplesmente incrível. Esse livro ele é muito rico em reflexões. É muito... Eu não sei como falar sobre esse livro sem contar a história, sem analisar ele com vocês. E eu sei que fazendo isso eu acabarei dando spoiler e essa com certeza não é a minha intenção aqui. Então eu só posso dizer que as reflexões que esse livro traz são reflexões que são não muito leves, são bem pesadas. Como vocês já sabem, a história vai falar de um rapaz que ele sozinho trabalha para sustentar a família dele. Ele quer o melhor para a família dele. Ele inclusive paga, ele trabalha para poder pagar uma dívida da família dele, né? Então tudo que ele faz é para a família dele. E aí o livro já começa com esse rapaz que se tornou um inseto gigantesco, né? Um inseto em tamanho humano. E a família lida com isso. Como eu posso dizer? A princípio eles lidam realmente como se ele fosse um animal de estimação. E ele começa a se tornar um estorvo ali na vida deles, né? Então, alguém que ajudava tanto, quando precisou de ajuda, ele se tornou algo grotesco e nojento e nem um pouco digno de pena, mas sim de asco, de nojo, de aversão, sabe? Então, é um livro, eu posso dizer que ele é extremamente triste. Eu sou uma pessoa muito sensível, então... Mas assim, gente, esse foi o primeiro livro, eu acredito que seja, né? O primeiro livro triste que eu simplesmente recomendo muito a leitura pra vocês. Porque ele é extremamente impactante. É um livro muito impactante. E... sério, leiam. É um livro incrível. Ele... pode conter gatilhos, principalmente no sentido de rejeição, tá? Então, tome cuidado quando for ler, se você é sensível em relação a isso. Tome cuidado ou até mesmo não leia. Mas esse livro é tão incrível. O Kafka foi perfeito nesse livro. E pensar que ele nem queria publicar. Tá, antes que eu comece a chorar aqui, eu vou começar a falar um pouco mais do porquê é um clássico e questões relacionadas à publicação e ao autor. Vamos falar também da narração, né? Sobre os personagens também. Então vamos lá. Bom, a narração desse livro ela é feita em terceira pessoa. Vocês já sabem que eu amo esse tipo de narração. Justamente porque a gente consegue perceber um pouco mais a situação sem estar focado em um personagem só. Então, tendo um narrador que é onisciente, que está em terceira pessoa, que não faz parte da história, não é um personagem, é extremamente revelador para quem está lendo. Porque, pessoal, tem som de moto no fundo, eu espero que vocês ignorem, tá? Senão eu vou ter que ficar falando toda hora.
eu quero falar tudo que eu tô guardando aqui sobre esse livro. Bom, então essa narração vai nos proporcionar a oportunidade de entender um pouco de todos os personagens que fazem parte dessa história. Então a gente não vai ter uma história só focada no Gregor, que é esse personagem que se transformou em um inseto, mas a gente também vai conseguir perceber um pouco do posicionamento da irmã dele, a relação do pai dele, a reação dele, do pai dele em relação à situação em que ele se encontra, a reação da mãe dele também, e até mesmo de alguns inquilinos da casa. Depois de um tempo eles acabam precisando, porque assim, o Gregor era o único que trabalhava, né? Então começa a faltar dinheiro e eles precisam arranjar uma renda urgente. É claro que assim, o pai, a mãe e a irmã dele arranjam empregos, é claro, né? Mas eles precisam de uma renda um pouco maior. E aí é quando eles têm a ideia de alugarem alguns quartos da casa, né? Essa é a ideia. E, bom, vamos falar então sobre os personagens, já que eu peguei o gancho da narração. Os personagens são extremamente complexos até, né? O Gregor lida com a situação como se aquilo fosse passar de alguma forma e ele conseguisse resolver todos os problemas da família. Ele tem um carinho muito grande pela família dele, principalmente pela irmã dele, que eu acredito que seja uma mais nova, né? Então, ele tinha planos para a irmã dele, sabe? Então, e aí ele se vê incapacitado de realizar essas coisas, sabe? Então, a gente consegue perceber que ele acaba não tendo tantos sentimentos ruins. Eu sinto que em todas as situações que acontecem ali que não são muito boas, ele perdoa a família dele. Ele simplesmente perdoa eles por tudo. Pelas situações não muito simpáticas que sim acontecem. Tem uma cena que é extremamente dolorosa, assim, fisicamente pra ele, que é quando o pai dele começa a jogar algumas maçãs nele, porque o pai dele acha que ele matou a mãe. E aí ele não consegue explicar, afinal a fala dele é um zumbido, então ele não consegue se comunicar. E a irmã dele também não foi muito rápida. E o pai dele simplesmente lidou como se ele fosse realmente um inseto, não mais o filho dele. E uma dessas maçãs que ele joga ficou encravadas, assim, nas costas dele, sabe? E ninguém tira aquilo, ninguém se importa, sabe? Eu imagino que pra ele a situação era extremamente dolorosa. Ele se sentir um inútil e saber que toda a família sentia nojo dele, sabe? Então, por mais que todos os sentimentos ruins tenham vindo durante essa leitura, eu ainda acho esse livro incrível, porque ele vai retratar justamente a realidade do ser humano, sabe? As misérias do ser humano. Eu acho que é por isso, não, tenho certeza que é por isso que esse livro é tão atemporal, que dá pra você ler ele em qualquer momento, assim, sei lá, se a gente pegar esse livro pra ler daqui a 100 anos, a gente vai conseguir trazer reflexões que são muito atuais, sabe? Porque o ser humano, as misérias do ser humano, sabe? O fato de não sermos bons, de não sermos seres virtuosos, assim, isso vai sempre acontecer. Então, esse livro traz justamente isso, sabe? Esse lado ruim do ser humano. E é simplesmente perfeita a escrita desse autor, a forma que ele trata desses pontos é simplesmente perfeito. Agora, voltando para alguns pontos que são mais técnicos, eu registrei aqui algumas coisinhas.
O ano de publicação desse livro foi 1915, só que ele foi escrito em 20 dias, em 1912. Imagina como que o autor consegue escrever uma obra-prima em 15 dias. Isso soa tão absurdo. Mas é incrível, ele fez isso em 20 dias, esse livro que é incrível, sabe? O Kafka, algumas anotações sobre ele. Ele é filho de judeus, ele é de Praga, que hoje seria a República Tcheca, e a maioria das publicações dele são póstumas, porque ele simplesmente não queria publicar as coisas que ele escrevia. Eu não sei se eu consigo entender como que alguém poderia pensar assim, porque, gente, é tão incrível o que ele fez nesse livro. Eu com certeza preciso ler mais sobre Kafka, preciso ler mais livros que ele escreveu, porque ele é sensacional. Ele foi sensacional nesse livro, ele foi muito feliz nesse livro, porque é uma obra perfeita, e ele fez em 20 dias, pois é. Só que assim, apesar de ele ter deixado claro que ele não queria que as suas publicações, que as suas produções fossem publicadas, inclusive ele deixou isso em carta para um amigo dele, para que esse amigo queimasse todas as publicações dele, todos os papéis que ele tinha escrito. E o amigo dele fez justamente o contrário, que bom que o amigo dele fez justamente o contrário, e esse amigo publicou todas essas obras, né? Inclusive o Processo, eu andei pesquisando, é um livro do Franz Kafka, mas que não está completo, né? Por mais que esse amigo tenha editado algumas obras, inclusive, esse livro não está completo porque o Kafka não terminou de escrever, né? Então, assim, acho que para não ser uma obra do amigo, né, ele roubar basicamente a fama do Kafka ou pegar para si essa escrita, ele acabou publicando esse livro incompleto mesmo. E eu preciso ler o Processo, com certeza eu preciso ler. As principais obras, justamente, que eu falei foi agora o Processo, né? América, o Castela, acho que é esse o nome, e a mais conhecida que é a Metamorfose, que foi justamente o livro que eu li, e sério, super recomendo essa leitura para vocês. Eu acho que meu único arrependimento em relação a esse livro é não ter lido antes, não ter aproveitado a oportunidade de ler esse livro antes, mas eu acredito que talvez eu precisasse demorar um pouco mais para ler esse livro e ler ele no momento em que eu estou um pouco mais madura. Se eu tivesse pegado esse livro para ler, por exemplo, na adolescência, talvez eu não conseguisse compreender com tanta clareza o que eu consegui compreender desse livro hoje, sabe? Mas assim, pessoal, ó, eu super recomendo essa leitura para vocês. Fica aqui a minha opinião sobre esse livro, é simplesmente perfeito. Leiam, ele é curtinho, ele é super curtinho. Aqui, ó, já parece que ele é pequeno, mas eu tenho as duas versões desse livro, que é a versão em português e a versão em inglês. Então, basicamente, é metade disso aqui, a história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É claro que se você gostou, curta ele pra mim. Compartilha com os seus amigos também. E é claro que se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo gigantesco no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!